Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular o circuito que implementa o amplificador derivador lá no LT Spice. Esse é um circuito que já foi apresentado na teoria pelo professor Jalbert, certo? Então tem uma aula aqui mostrando como é que esse circuito funciona na teoria, como chegar às expressões de saída desse circuito, certo? E também já foi montado no laboratório em protoboard, tá legal? Então hoje falta só essa etapa do circuito, que é montar ele na simulação utilizando lá o LT Spice, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu já quero pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal do professor Jalbert. Aqui no canal do professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, conteúdos relacionados à eletrônica e eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá legal? Então eu estou contando com sua curtida e com sua inscrição aqui no canal, tá legal? Então agora que você já sabe o que você vai ver na aula de hoje, vamos lá para o nosso experimento. Bom, aqui eu estou com o diagrama do nosso amplificador derivador, tá legal? É um circuito aqui bem simples que a gente vai montar lá no LT Spice. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a nossa entrada VI, tá legal? Conectado no nosso capacitor C, que está conectado na nossa entrada inversora aqui do nosso amplificador operacional. Aqui a gente vai ter uma realimentação negativa feita pelo nosso resistor R, certo? Conectando a nossa entrada inversora com a saída do nosso amplificador operacional V0. E aqui na entrada não inversora do nosso amplificador, vamos ter o terra do nosso circuito, beleza? Então, como você pode ver, esse aqui é um circuito bem simples. A relação entre a entrada e a saída do nosso circuito é dada por V0, é igual a menos RC, dVi dt, certo? Então, a gente vai ter aqui uma relação de diferenciação entre o nosso sinal de saída e o nosso sinal de entrada. Lá no LT Spice, a gente vai montar esse circuito. Vamos fazer alguns testes para diferentes entradas e diferentes valores de C e R, tá legal? E verificar a nossa saída V0. Bom, aqui no LT Spice, vamos criar um novo esquemático, certo? Vou vir aqui em componente e vou iniciar construindo a minha fonte de alimentação simétrica. Então eu vou colocar aqui duas fontes de tensão, vou conectar elas utilizando aqui wire, legal? Vou puxar aqui um fio para o terra do meu circuito. Vou vir aqui em Label Net, vou nomear a fonte de tensão aqui de cima de mais VCC e a fonte de baixo de menos VCC, legal? E vou colocar aqui os valores dela de 12 volts. 12 volts em cima, 12 volts embaixo. Desse modo a gente vai ter mais VCC com mais 12 volts e menos VCC com menos 12 volts. Está criada a nossa fonte de alimentação simétrica, beleza? Vou vir aqui novamente em componente. Vou procurar por AD549, certo? Que vai ser o amplificador operacional que vamos utilizar na aula de hoje, beleza? Vou vir aqui em capacitor, Ctrl R para rotacionar. Posicionei o meu capacitor. Aqui também resistor, Ctrl R para rotacionar. E vou fazer as ligações aqui entre os meus componentes utilizando a ferramenta Wire. Vou puxar um fio aqui para o terra também, tá legal? Em componente novamente, vou digitar mais uma vez voltage, que vai ser a minha fonte de tensão de entrada. Legal? Vamos fazer as alimentações aqui, certo? De mais VCC e menos VCC. Então a gente vem aqui com Label Net, digita mais VCC, faz aqui a alimentação positiva, Label Net novamente, menos VCC, e faz aqui a alimentação negativa, certo? Vou dar um zoom aqui e olha só, o nosso circuito está montado conforme eu te mostrei lá no diagrama, tá legal? A gente vai apenas configurar agora a nossa tensão de entrada e colocar aqui valores para C e R, beleza? Eu vou começar aqui com C com 1 nanofarad e R eu vou colocar 100K, 100 kΩ, beleza? Vou clicar aqui com o botão direito na minha fonte de tensão de entrada, vou vir aqui em Advanced, e vamos começar o nosso experimento utilizando uma onda senoidal, certo? Então vou colocar 5 volts de amplitude e uma frequência de 1 kHz. Para simular esse circuito, vou vir aqui em Run, certo? Quando abrir aqui essa tela em transiente,
eu vou colocar 10 milissegundos, certo? 10M. Vou clicar em OK, meu circuito está sendo simulado. Aqui na entrada eu tenho justamente o meu sinal, que eu configurei, certo? Uma onda senoidal com 5 volts de amplitude e 1 kHz de frequência. E se eu clicar na minha saída, eu vou ter esse sinal aqui, certo? Que, como você pode ver, também é uma senoide. A gente vai ter esse tempo aqui de carregamento do capacitor, certo? Inicialmente. Mas aqui a gente vai ter a nossa senoide. E se você observar, essa senoide está defasada em 90 graus da nossa entrada. E um seno defasado em 90 graus é justamente um cosseno, tá legal? Que é justamente a derivada do nosso seno. Então a gente tem aqui que para esse primeiro teste, o nosso circuito está funcionando corretamente, tá legal? Vou fechar aqui a minha simulação. E agora eu vou configurar a minha tensão de entrada para ser uma onda quadrada, legal? Então aqui, ao invés de seno, eu vou colocar pulso, valor inicial 0, valor V1 5, tempo de delay 0, tempo de subida eu vou colocar 1N, 1 nano, certo? Tempo de descida 1 nano também. T1 vou colocar 500 microsegundos e o período 1 milissegundo, legal? Vou clicar aqui em OK e vou diminuir aqui essa relação de R1 para 10K, 10 kΩ, certo? Vou simular aqui o meu circuito novamente. Na entrada, olha só, eu vou ter minha onda quadrada aqui variando de 0 volt a 5 volts, certo? E na minha saída, a gente vai ter esse formato de onda aqui, que são conhecidos como spikes ou picos, tá legal? Sempre que a gente tiver a transição aqui dos nossos valores de onda quadrada de entrada, certo? De 0 volts para 5 volts ou de 5 volts para 0 volts, a nossa saída a gente vai ter um pico desse aqui, beleza? Então, para esse segundo teste, o nosso circuito também funcionou corretamente, tá legal? E a gente verificou funcionamento do nosso amplificador derivador aqui no LT Spice. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje eu te mostrei como montar e simular o circuito que implementa o amplificador derivador lá no LT Spice. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se você não entendeu alguma coisa dessa aula, comenta aqui embaixo para que a gente possa interagir com você e tentar sanar a sua dúvida. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos para você e eu estou te esperando lá na nossa próxima aula.